Boa tarde, sejam bem-vindos. Eu vou fixar o nosso assunto de hoje, que é um assunto importantíssimo. Ele é especial para quem está participando do desafio do mapa da personalidade, do desafio de encontrar a nossa personalidade da melhor maneira possível, mas ele também é para você, ele também é um assunto para você, que é um estudante de Eneagrama ou não, né? Um estudante de Eneagrama ou uma pessoa que se interessa por personalidade, por autoconhecimento, por autodesenvolvimento, pelos caminhos da autorrealização. Hoje é um assunto especial para essas pessoas que querem sair, sabe, do superficial. Você tem curiosidade de pensar por que a gente está numa época que tem grandes acessos, né? A gente tem muito mais acesso a várias ferramentas, sabedorias, técnicas, profissionais, né? A gente está talvez na época da vida com mais acesso a essas coisas, né? E ao mesmo tempo, ao nosso redor, a gente vê um número de angústia, infelicidade, patologias, processos depressivos, as pessoas que não conseguem, né, ter um relacionamento saudável. É incrível pensar nisso, né? Que ao mesmo tempo que a gente está cada vez mais maduro, cada vez mais ciente, cada vez mais ligado às questões de autodesenvolvimento, autoconhecimento, autorrealização e de homens também buscando isso, não só mulheres, né? E ao mesmo tempo a gente tem um cenário de extrema angústia, de extrema ausência de sentido, de extrema falta de norte. Isso é o que eu vejo aqui nos atendimentos individuais. O que eu percebo, né, o que a gente pode supor, uma das coisas, sem dúvida, é de que a gente sabe muito e faz pouco. Né? Então tem um nível de conhecimento muito grande, né? Pode ser que a gente tenha um nível de conhecimento muito grande e o nível de aplicação desses conhecimentos muito, muito pequenos, né? Ou seja, a gente pode ter também, né, um nível de autoconhecimento gigantesco, né? Então eu tenho um autoconhecimento gigantesco, mas eu não sei me relacionar, né? Eu tenho uma dificuldade enorme de relacionamento, né? E boa tarde, gente, para quem tá chegando, boa tarde, Vivi. A Elaine tá falando ali, todo excesso traz uma falta. E é isso também, né? Muitas vezes eu tenho uma busca muito grande de descobrir várias coisas e, na verdade, tá faltando a mim coisas básicas mesmo, né? Principalmente em relação a relacionamento. E o que eu percebo aqui nos atendimentos individuais, são quase 10 anos, é que, de fato, muitas vezes a gente tem uma total ausência de noção do que fazer com todos esses ensinamentos e essas possibilidades que a gente tem hoje em dia. A verdade é essa. Então você que está no desafio, você está me assistindo aqui ao vivo ou vai assistir esse vídeo depois, você teve acesso a 3 grandes blocos, né, de classificação dos seres humanos através do centro físico, centro mental e centro emocional, derivando desses três tipos, né, dentro do Eneagrama, e que você pode entender desses tipos aonde você se encaixa ali, aonde tem predominância da sua inclinação de personalidade. Isso é muito importante, isso pode ser a chave, sabe, a chave da descoberta. Eu recebi uma mensagem agora há pouco de uma cliente já antiga, e ela falou assim, nossa, Luiz, obrigado, porque tem uma transformação aqui na minha família gigantesca, que eu não consigo nem mensurar para você o que é, né? E aí eu perguntei, tá, mas aconteceu alguma coisa em específico? Ela, não, são insights que vão caindo e ela é minha cliente há pelo menos uns 2 anos. O que eu quero dizer é o seguinte, existe uma possibilidade de transformação que ela é gigantesca, que ela é profunda, que ela é significativa, que ela é real, não só aquelas coisas assim, sabe? Fui para um evento de final de semana e foi maravilhoso e meu coração ficou à flor da pele, né? Aquela coisa bem impulsiva, né? Isso, ok, pode funcionar para você, mas a longo prazo não tem funcionado. A longo prazo, o que eu tenho percebido é as pessoas meio sem direção do que fazer com tantas coisas, né? Do que fazer no dia a dia, né? E muitas pessoas que de fato são até professores, né? Que sabem um monte de coisa, mas a vida mesmo, o indivíduo, sabe? Ela tem ali um avatar, né? Uma coisa de cura, de ajuda, de um monte de coisa, mas o indivíduo, ele tá em frangalhos. Né? Ele não consegue ter um relacionamento, ele não consegue lidar com os filhos, às vezes a pessoa tem um nível de desilusão com a carreira, não sabe direito como fazer, como se portar, como estar naquela carreira, e tudo isso, para mim, tá muito linkado ao que você está fazendo com tudo que você sabe, e muito linkado também ao que você está dizendo não, sabe, ao que você está aprofundando e parando de aceitar tudo que vem de novidade e, de fato, aplicando as coisas que você tem em mãos, né? Então, quantos livros você já leu mais de uma vez, sabe? Outro dia eu vi um empresário de bastante resultado falando, poxa, tem livros que eu já li 18, 20 vezes,
né? Então, quantos livros nós já lemos mais de uma vez, que a gente grifou, que a gente colocou na prática, que a gente fez alguma transformação com aquela sabedoria que apareceu pra gente. Então, são essas preocupações que eu tenho como professora, como mentora mesmo, como nos meus atendimentos individuais, que é, ok, eu quero saber, não quero saber o que você sabe, eu quero saber como é que tá a sua vida e como é que ela pode melhorar, né? Então, esse é o grande trabalho que a gente faz na Escola 963, por exemplo, porque lá eu me proponho a fazer uma educação continuada, né? Eu já dei curso de Enneagrama durante muito tempo e descobri que curso de Enneagrama ele pode até piorar a sua vida e não melhorar, né? Vai fazer com que você fique muitas vezes muito soberbo, achando que sabe o tipo de todo mundo, achando que descobriu tudo, mas com nível de transformação muito baixo, sabe? Isso é o que eu percebo. E na educação continuada, você tem a possibilidade muito grande de não se desencontrar das suas necessidades de mudança, das suas necessidades constantes, né? De olhar pra si, de mudança. Fran, querida, beijo, viu? Saudade, tô esperando minha buchada de bode aqui. Das suas necessidades de mudança, de transformação, de encarar o que é doloroso, tá? Porque se você ama o Enneagrama, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, porque o Enneagrama, pro estudante sério, ele é uma sabedoria que machuca, sabe? Ele traz pra fora coisas repulsivas da nossa personalidade. Então ele machuca. Só que assim, através da dor vem o desenvolvimento. Então, quantas pessoas eu atendi que estavam num caminho assim, sabe, de ilusão mesmo, né? De achar que o outro tá errado, né? Que o outro precisaria mudar, que o outro é invejoso, que o outro não sabe lidar no ambiente de trabalho, ou que o parceiro, o marido, a esposa é injusto, sem, né, sem emoção, sem amor, sempre o outro, né? E quando a gente se depara e olha as nossas fraquezas, as nossas necessidades de mudança, isso tudo muda muito a nossa vida. Mas a gente consegue isso quando a gente tem alguns apoios, sabe? Sozinho dá pra fazer, com certeza, mas com apoio a gente vai mais rápido. E o mapa das personalidades, que é esse desafio que você tá participando, você vai receber esse vídeo pra quem não conseguiu assistir aqui no ao vivo, mas quem tá nos grupos, e o Antônio me falou que ainda dá pra entrar nos grupos, é só entrar na bio, tá? Do meu Instagram e entrar no grupo, porque tem um monte de benefício ao estar dentro do grupo, mas você que tá lá no grupo, você vai receber essa live depois lá. E quem tá nesse desafio tá entendendo quais são os centros de inteligência, né? Os centros de inteligência, para você começar um caminho de se achar através desses centros de inteligência. Gente, muita gente eu recebo, muita gente que tá identificada errada, tá? Gente que fez um teste, naturalmente, faltou tempo, né? Gente que fez curso de muitas horas, gente que fez um workshop de um dia ou de algumas horas, gente que foi identificada por algum outro profissional, né? Às vezes o profissional ele não é profundo em Enneagrama, ele usa Enneagrama como algumas outras, né, técnicas complementares, gente que foi identificada então por esses profissionais, o que a gente sabe que é altamente não recomendado, gente que foi identificada por amigo, que talvez seja até pior, né? Se bem que eu acho até mais fácil, né? Você falar, não, meu amigo errou do que o profissional errou, né? Então, sei lá o que é pior. Mas assim, o fato é que eu recebo muita gente identificada errada. E a questão da identificação errada, ela vai dar o caminho de transformação muito errado. Porque todo mundo precisa aumentar a disciplina? Todo mundo precisa ir até o final de um projeto? Não. Se eu atendo um tipo 1, provavelmente eu vou levantar coisas na vida dele que ele precisa desistir, que ele precisa deixar para depois, que ele precisa abandonar, né? E todo mundo precisa, por exemplo, melhorar a empatia? Provavelmente, se eu atender um tipo 9, eu vou ter que precisar construir junto com ele um bloqueio de empatia e não melhorar a empatia. Então, muitas vezes, coisas que a gente vai escutando, né? Você é ansioso, às vezes você nem é. Sabe? Às vezes você nem às vezes você comprou uma história que estão te contando o tempo todo. Então, quanto mais a gente se conhece verdadeiramente, por isso a identificação tem que ser correta, todo mundo é muita gente, né, Elaine? Todo mundo não existe, é isso. E dentro do Enneagrama, quando eu digo, você pode achar o caminho do seu desenvolvimento mais sozinho, não tem problema, mas o Enneagrama, através de uma identificação correta, ele vai te fazer chegar nessa possibilidade de desenvolvimento de uma maneira muito assertiva, muito mais rápida.
assim, potencialmente mais rápida. Isso é uma grande verdade, não é uma coisa que eu acho, é uma coisa que eu vivencio aqui ao longo desses 10 anos, tá? Então, a identificação correta, ela precisa ter um pouco mais de responsabilidade do que a gente está fazendo, tá bom? Você que está no desafio, você teve aulas, é um mini curso, na verdade, né? Então, você teve aulas que foram preparadas para ajudar nessa identificação, mas mesmo assim, não ache que esse é o caminho. Lá na Escola 963, que é a minha escola de educação continuada, tem gente que demorou 2, 4, 6 meses para chegar na identificação correta. Então é uma insanidade você achar que num churrasco um amigo vai te falar o seu tipo. É uma insanidade você achar que num curso, ou lendo um livro, ou no workshop da sua empresa sobre personalidades humanas. Gente, vai dar rolo, tá? Então você pode buscar o seu caminho de desenvolvimento através de vários caminhos. Se você escolheu o Enneagrama, eu preciso te lembrar que o Enneagrama é uma sabedoria e sabedoria não combina com pressa. Eu preciso te lembrar que eu preciso te encorajar a ser mais verdadeiro nessa identificação, tá? E como é que você vai fazer isso? Existem alguns caminhos, né? E um caminho que eu gosto muito é, de fato, dos exemplos. Nas minhas aulas são recheadas de exemplos, de pessoas que eu atendi, que possivelmente são igual do seu tipo. Eu gosto muito do estudo mesmo mais profundo, de várias janelas. Então, qual que o que move aquele perfil, o que afasta ele, o que ele morre de medo, quando que os olhos dele brilham, qual que é o mecanismo de defesa dele, quais foram as interpretações de infância, mas não vai olhar a interpretação de infância isolado, porque talvez você se identifique errado, tá bom? Ontem a gente estava com a Margarida, e ela gravou um episódio nosso do podcast, né, 1.6, exatamente sobre isso, exatamente sobre identificação errada. E ela é uma 9, e se identificou como 1, como 8, até chegar à identificação como 9. E ela já conhecia o Enneagrama antes, e ela falou que o Enneagrama começou a fazer sentido, de fato, quando a identificação dela veio. E isso demorou por volta de 2 meses. O que eu quero te dizer é que vão ter comportamentos parecidos do tipo 9 e do tipo 1. Muito parecidos, só que a motivação é muito diferente. O porquê que aquelas pessoas estão fazendo aquilo, né? E tem vários detalhes que um bom profissional pode te ajudar. Até estrutura corporal, até fisionomia. Não é o que a pessoa fala, é como ela fala, o porquê que ela fez aquilo. Então tem uma série de coisas que pode te ajudar muito, porque você está identificado errado é uma coisa muito comum, é muito comum, mas não é normal, tá, gente? Não é normal, não é para ser assim. Porque a identificação correta é que vai te ajudar no caminho de desenvolvimento correto. Então é muito comum eu receber gente identificada errada e é muito comum eu receber gente com um subtipo errado, né? Que é a junção do instinto com o tipo. Isso também é muito comum, é para quem está estudando um pouco mais avançado de Enneagrama. Você que está no desafio, eu te encorajo a entender um pouco sobre isso também, porque vai mudar absolutamente tudo. É como se eu falasse, a África sei lá, a África só tem lugares bonitos, sei lá. A África é um continente com 55 países, entende? Então, eu não sei. Eu não sei de que tipo 1 eu tô falando. Eu não sei de que tipo 2 eu tô falando. Né? O tipo 2 é aquele que quer agradar todo mundo. Sei lá. Tem o tipo 2 que não. Dependendo do seu instinto, ele não tá buscando ser querido, ele tá buscando ser aprovado, né? Ser aceito, ele tá buscando muito mais atratividade do que aquela doçura, entende? Então, tem uma série de nuances ali, né? Como dizia Gurdjieff, né? O símbolo, ele é tão complexo, tal qual o ser humano é. Então tem muita complexidade desse ser humano e o Enneagrama, ele não deveria ser nunca, jamais isso que a gente está vendo por aí, que é o nível de superficialidade, que é o nível de colocar numa caixa, né? Tipo 8 faz isso, né? Os tipos que mais traem, os tipos que são melhores para o atendimento, os tipos que são melhores, para um departamento de organização, né? De planejamento na empresa, os tipos que são melhores para casar. Gente, isso tudo é insanidade, tá? Desculpa que eu preciso alguém precisa falar isso, né? Eu preciso te falar que isso é uma insanidade, isso é a pior utilização dessa sabedoria dessa maneira. Então, eu te encorajo de fato a ser um estudante mais sério, sabe? A ser um estudante, não só para você ser um estudante mais sério, para você ser uma pessoa melhor, né? Então, muitas vezes, muitos de nós, no intuito de querer mostrar essa sabedoria que transformou a nossa vida para as pessoas que a gente ama, a gente faz afastar. Eu me lembro da Ellen Palmer, né? E ela é uma grande professora de Enneagrama, hoje com quase 90 anos, e ela conheceu
uma filha de uma aluna dela, a menina devia ter uns 10 anos, e falou, ah, tá bom, você é a pessoa que destruiu a minha vida, né? Ela falou pra ela em Palmer, né? Porque assim, eu fico imaginando na casa daquela menina, tudo era tipo, enneagrama, 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 e fica uma coisa chata. Então, se você tá na empresa falando sem critério, né? Você faz isso porque você é tipo X. Se você tá no churrasco dos amigos falando sobre isso, gente, é muito chato e é muito contraprodutivo, sabe? Não adianta, não melhora a vida do outro, não transforma o outro, é muito chato mesmo. O que eu sugiro aqui, que é a minha turma daqui, né? Minha turma, que é o pessoal da 963, é um trabalho muito forte de transformação do ambiente através da nossa transformação. Isso é muito mais demorado, muito menos atrativo, muito mais doloroso, muito mais essência e muito menos personalidade. É isso que a gente faz aqui com essa turma massa, né? A gente tem ali quase 70 pessoas que estudam, vivenciam, trocam ideias, convivem, fazem grupos paralelos, sabe? Então as esposas de um casado com os tipos 9, né? As pessoas que têm filhos tipo X, então as pessoas vão trocando informações de uma maneira como deveria ser. Como deveria ser no ambiente mesmo de estudo do Enneagrama, porque o Enneagrama ele não é uma teoria para ser estudada apenas, a gente precisa vivenciar, né? Ah, o tipo 5 é o tipo mais recluso, sei lá. Uma das pessoas que mais contribui na nossa comunidade é uma tipo 5, a Lu, não sei se ela tá aqui, ela tava aqui, não sei se ela tá aqui até agora. A Lu é uma tipo 5 que ela contribui pra caramba, né? Ela é zero encastelada, ela tá o tempo todo puxando o nosso elástico, fazendo as coisas, ela bota a cara no sol, sabe? Ela se expõe. Então, pra gente sair dessa mesmice, né? O Enneagrama ele pode ser uma coisa divertidinha na sua vida, ou ele pode ser uma filosofia mesmo de transformação de vida, mas não que você vai virar o chato do Enneagrama, o Enneagrama chato, sabe? É que você vai transformar a vida do outro através da sua transformação, porque você vai ser um líder melhor, mais assertivo, mais humano, com mais resultado, com menos custo, né? Porque tem muita gente que tem uma vida profissional fantástica, mas daqui a pouco, com 50 e poucos anos, vai aparecer uma doença na garganta do que não conseguiu falar, né? Vai aparecer uma doença em algum local, vai aparecer uma desilusão, uma depressão enorme, né? Por volta dos 50 é uma fase da nossa vida que eu já tô mais pra lá do que pra cá, né, gente? Eu já tenho 40, né? Já quase 41, então são momentos da nossa vida que a gente tem que responder perguntas mais significativas, né? Então, qual é o sentido da vida, o que você veio fazer aqui, quem que você está auxiliando, o que você colocou de talento seu, que você conseguiu remunerar esse talento para poder ajudar outras pessoas, para poder fazer a diferença, para não entrar no caminho natural da maioria das pessoas, que é eu lembro que eu estava conversando com o meu marido essa semana, né? E ele tá assim, poxa, parece que tem gente que fica querendo que o país pare, né? Parece que tem gente que tá torcendo para que isso aconteça, né? E eu tava falando, pois é, quando eu comecei minha vida profissional, eu trabalhava numa fábrica, e nessa fábrica eu me lembro que dos funcionários menos comprometidos, né, do pessoal bem chão de fábrica, bem que tem funcionário comprometido em chão de fábrica com certeza, mas dos menos comprometidos de chão de fábrica, a felicidade era quando as máquinas quebravam, porque eles não trabalhavam, né? Então ficavam lá recebendo sem trabalhar, entende? Então é que a gente não seja essas pessoas, sabe? Que fica na lei do menor esforço, né? Que a gente fica ali, sei lá, vivendo, né? Vivendo, sabe? Deixando a vida levar sem aquela garra de falar que eu quero fazer o meu melhor no trabalho hoje, eu quero transformar a vida dessa pessoa, eu quero me transformar para ser um ponto de que as pessoas pegam o telefone e ligam, poxa, eu tô com um desafio aqui, você pode me ajudar? Quem que você acha? Quantas pessoas eu recebo ligação, não para eu ajudar, mas que a pessoa olha para mim e fala assim, Luísa, o meu desafio é esse. Tem quem você acha que pode me ajudar? Entende? Então, assim, a gente, quando a gente tem uma transformação interna muito grande, a gente acaba virando uma referência de quando as pessoas precisam de ajuda. Isso é muito fantástico. E isso é o que faz a gente sair das nossas sombras, sabe? Das nossas feridas. Então, aquela pessoa que tá muito dodói, muito ferida, muito ligada às feridas, muito, meu Deus, o que tá acontecendo? O mundo tá difícil. É uma pessoa que não tá ajudando o outro. É uma pessoa que não está colocando os dons dela, seja eles qual for, né? Seja eles qual for, a serviço de melhorar o seu entorno. Isso tem absolutamente tudo a ver com saber a sua identificação correta. Porque você não vai ficar preso num tipo, você vai sair desse tipo. Então você vai fazer uma integração do que é essência, a parte superior do seu tipo, né? A parte transcendente, a parte que sai aqui dos olhos medíocres humanos, e você vai fazer uma junção com a sua personalidade, né? O que eu tenho uma tendência a ser bom,
né? O que eu tenho uma tendência a fazer que as outras pessoas têm dificuldade, e que pra mim é pé nas costas, eu faço com tranquilidade, tá bom? Então, entenda que identificação correta é o que vai, de fato, fazer a diferença na sua vida, tá bom? E você não vai conseguir isso fazendo um curso, provavelmente. Eu lembro que eu já fiz muitos, né? Eu já dei muita aula de Enneagrama, e eu lembro que por volta ali de umas, sei lá, 40% a 50% das pessoas se identificavam corretamente, então eu tinha 50% que iam pra vida de uma identificação errada, isso é muito ruim, tá? E eu tô falando de um curso de mais de 30 horas, não é cursinho rápido, né? Então, mesmo assim, a chance de se identificar errado é muito grande, e o muito triste é que a pessoa tem certeza que ela tá certa, isso é muito triste, sabe? Então ela não se dá nem chance de se desafiar, de melhorar, é muito triste isso. Então essa identificação errada, ela é muito, muito ruim, e eu te sugiro que você faça esses caminhos de estudar, aprofundar, assistir aula, mas também conviver, conversar olho a olho com outro tipo, ver como é que ele, né, como é que são as expressões faciais, a expressão corporal, isso a gente consegue fazer na 963, você vê como é que são os desafios de relacionamento, né? Eu sou uma esposa de tipo 5, por exemplo. Quantas e quantas esposas de tipo 5 têm os mesmos padrões de desafio, né? A diferença é que eu consegui não me separar, né? Por causa do Enneagrama, entende? E vários já se separaram, eu encontro aí no mundo, né? Hoje em dia, vários que, putz, talvez eu não teria me separado se eu soubesse disso, né? Todos os tipos são desafiadores, mas os 5, ele tem uns desafios específicos, são os desafios não verbal, né? Então ele não fala. Isso talvez pode ser muito desafiador para uma pessoa como eu, que sou uma 6. Então a insegurança do 6, né? A minha insegurança vai trazer esse silêncio do 5 de uma maneira, assim, catastrófica, sabe? Que rumaria uma separação que era a tendência do meu casamento, que não aconteceu, entende? Então tem uma série de coisas, e essas junções, como é que é uma esposa 6 com um marido 5, como é que é uma mãe 6 com um filho 6, que provavelmente é o meu caso aqui, como é que é uma mãe 8 com um filho 4, como é que é uma mãe 7 com filho 1, então essas junções, elas são assim absolutamente fantásticas, e você consegue isso quando você é um estudante continuado, sério, e que convive com uma comunidade que consegue fazer isso, tá? Gente, eu vivo esse mundo do Enneagrama há quase uma década, não há outra forma que não seja assim, tá bom? Mas também tem que ter metodologia, porque quem sou eu pra ficar levantando a mão aqui, falando mal das outras, né, de outras metodologias? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa que odeio esse tipo de coisa, tá bom? Odeio, mas eu devo dizer que quantas e quantas pessoas eu conheço que são estudantes de Enneagrama há 20 anos e que sabem muito pouco, que aplicam muito pouco, né? E que aplicam muito pouco. Entre essas pessoas, eu atendo como professora, né? São alunos da 963, são alunos meus de atendimento individual. Então, eu não tô falando isso à toa, eu tô falando isso de conhecimento de causa mesmo. Então, tem uma atração, o Enneagrama ele é muito atrativo. E pode ser que você não tenha uma metodologia muito prática, como tem lá na 963, até porque eu vim do corporativo, então eu tive que transformar isso de uma maneira muito prática, né? Então pode ser que fique muito no campo das ideias, no campo da espiritualidade, e que falte, ok, você é expert em Enneagrama. Cara, você é um ser de luz, mas sua família tá em frangalhos, sua família tá despedaçada, de que adianta? É melhor você nem saber, era melhor você nem ter investido tempo nisso, né? A Vivi tá falando, meu esposo é tipo 5 e eu sou tipo 2. Gente, tipo 2 ama casar com tipo 5, porque eu não sei como é que vocês conseguem. Não sei como é que vocês conseguem continuar. É muito amor mesmo, porque é Marte e Júpiter tentando se encontrar, né? Ok, pessoal de Deus? Ficou claro isso? Estudar o Enneagrama de uma maneira superficial é pior do que não estudar nada. É melhor você nem entender que o Enneagrama existe do que estudar de uma maneira superficial, porque de fato ele vai até prejudicar a sua vida, tá bom? Então que não seja uma coisa atrativa, gostosinha, divertida, tipo isso, tipo aquilo, e que seja uma coisa séria, tá? Esse é o meu convite pra você. Ok, quem está no grupo, você vai ter condições especiais. Que grupo, Luísa? Grupo do WhatsApp, vem aqui na bio, me chama no direct depois, me chama aí no YouTube, onde você tá assistindo esse vídeo depois, e tenta entrar no grupo. Eu sei que ainda hoje dá pra entrar, mas não sei se você assistir esse vídeo em uma outra data, se você vai conseguir, mas me chama aqui, porque no grupo tem condições especiais para você juntar a esse grupo, a essa comunidade que estuda o Enneagrama de maneira simples, tá? Simples, continuada, prática, aplicável, objetiva, profunda e que tá na contramão da maioria das coisas que a gente vê aí,
que tá mais atrapalhando do que ajudando, né? Eu gosto quando o professor, né, padre Domingos Cunha fala que nós somos a geração que veio para disseminar o Enneagrama e a gente também tá sendo a geração que a gente não se cuidar. Se a gente não se cuidar, a gente vai ser a geração conhecida por destruir essa sabedoria, sabe? Pelo nível de superficialidade que a gente tem feito, que a gente tem visto por aí. E é o que não acontece na nossa 963, eu tenho muita felicidade de falar isso pra vocês, tá? Lá a gente tem um grupo muito comprometido, às vezes, bom, um puxa o elástico do outro, um descobre coisas, a gente troca ideias, é um grupo muito, muito diferenciado, eu sou muito feliz por fazer parte, né, por estar lá, de fato, orientando e dentro da 963, porque de fato é uma coisa que eu sou do mundo do Enneagrama, e eu digo pra vocês, é tudo que eu queria como estudante, juro por Deus, sabe? Então, não tenho o que falar. Daqui a pouco eu começo a chorar aqui, né? A Vivi tá falando assim, escola 963, estudo profundo do Enneagrama, uma tipo 2, falando, ó, que coisa bonita, né? E é isso mesmo, Vivi, coisa boa. Vamos lá, gente, então eu te espero lá, tá bom? Então, você, fazendo parte desse grupo do WhatsApp, você vai ter as condições especiais, você vai entender como é que funciona a 963, né? Ai, Luísa, mas são muitas aulas, mais de 150 aulas, não quero assistir. Ok, você não precisa assistir, tá bom? Tem sequências de aula de vida profissional, não é o seu foco, não assiste. Tem sequências de aula de filhos. Puta, nem samambaia eu tenho, não assiste. Né? Tem sequências de aulas sobre, sei lá, ideias sagradas. Putz, não tô nessa fase ainda, não assiste. Né? Tem sequências de aulas sobre sombras, não quero ver isso ainda. Sobre mecanismo de defesa, odeio Freud, sei lá, entende? Não assiste. Mas tem uma sequência de aulas que vai pegar você. Tem alguma sequência de aulas que vai pegar você. E que vai te dar um insight, que vai te dar uma possibilidade de transformação muito grande, tá? Então, dentro dessas 150, né? Tem mais ou menos 150, mas toda semana tem aula nova. Então, dentro dessas 150, eu te garanto que tem alguma delas que, se você assistir, anotar e aplicar, a sua vida se transforma assim, ó, a partir da semana que vem. Isso aí é uma coisa que eu te garanto, tá? Mas você tem que fazer o seu também, ok? E também, Antônio tá me lembrando que tem condição especial para o meu atendimento individual, tá bom? Então, eu faço os atendimentos individuais, eu não tô conseguindo fazer aquela mentoria mais completa, tá? Por uma restrição mesmo de agenda, mas atendimentos individuais eu tô à disposição de vocês, quem quiser. A Elaine tá falando, mas se você assistir, não vai se arrepender. As aulas, de fato, elas são muito aplicáveis mesmo, né? O povo reclama que às vezes é aula de 2 horas, né? Eu tento. Sábado passado era uma, né? Eu falei, gente, é 40 minutos, 50 minutos, a gente precisa finalizar. A gente foi 1h40. Mas é porque também a gente teve lá, né? Uma aluna, acho que ela tá até aqui, né? Que começou a falar das ideias sagradas e virtudes do tipo 6, através da vida dela, porque é isso que vale a pena, né? Eu lá quero saber o que é. Ideia sagrada do tipo 6, fé e coragem. Ok. E daí? O que é isso na vida real? E aí ela começou a contar pra gente uma tipo 6, contando o que era a ideia sagrada na vida dela. Todo mundo, inclusive essa professora que vos fala que não é de chorar, todo mundo se emocionando, chorando, né? O Antônio, editando a aula ontem, falou assim, caramba, o que aconteceu aqui nessa aula, entende? E aí fomos até quase 2 horas, meu marido quase me matou, e tudo bem, tamo bem aqui ainda, entende? Então é isso, gente, é ser humano. A gente pode lidar como, né, uma sabedoriazinha, né, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 3 sexual, tipo 3 não sei o que lá, pode ser uma brincadeirinha ou pode ser alguma coisa assim, posso falar? Massa, pra não falar foda, porque eu também não vou ficar falando palavrão aqui, né? E aí tá na sua mão de escolher o que você quer. Combinado? Então, condições especiais para entrar para esse grupo seleto de pessoas que de fato estão estudando Enneagrama como deveria ser estudado, ou para atendimento individual comigo, você entra no grupo, você mostra o seu interesse, o valor ele é ridiculamente simbólico, tá? Em relação ao valor, não se preocupe, mas se preocupa se de fato você tá com disponibilidade mesmo, sei lá, 1 hora por semana, tá bom? Que se você tem essa disponibilidade para de fato entender como você pode transformar sua vida profissional, pessoal, de filhos, né, de carreira, existencial, seu lugar no mundo, o que era para você estar fazendo, por que tá todo mundo surtando e você não deveria estar surtando, por que todo mundo que tá surtando agora tá altamente desconectado com vida real e tá vivendo uma vida de utopia, né? Todas essas coisas que são além de Enneagrama, além de tipo 1, de tipo 2, todas essas coisas
você vai entender. Oi, Fê, saudades, viu? Todas essas coisas você vai entender junto com a nossa comunidade, tá bom? Beijo no coração de vocês. Vocês repararam que eu pulei a sequência de aula das crianças, né? Amando do Antônio, viu, gente? Eu só faço coisa mandada por ele. Então, se você veio para assistir a sequência de crianças e ficou bravo comigo, beijo no coração. E briga lá com o Antônio, não comigo. A gente pulou a sequência de crianças para dar esse recado para você que tá no desafio. Se você não tá no desafio, ainda dá tempo de entrar, pegar essas condições especiais e, de fato, transformar aí a sua vida. E na terça que vem a gente volta com a sequência aí das crianças de cada tipo do Enneagrama, tá bom? Beijo, que bom ver tanta gente massa aqui nessa live ao vivo, tá? Beijo, gente, espero vocês no próximo passo, tá? Não fica nessa bobajada de tipo, que sua vida não vai transformar em nada, você vai virar mais um Ené chato. Vem fazer o trem diferente aqui com a gente. Beijo no coração.